E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Cá estou novamente, professor Roberto Carlos, para mais uma aula de História. Bem, processo de independência do Brasil, né? Aula 2. Aula anterior a gente fez algumas abordagens importantes a respeito desse processo, né? E a ideia dos movimentos emancipacionistas, né, tão importantes nesse desenrolar em algumas revoluções, né, Pernambuco, contexto que sempre se faz pertinente trazer toda essa movimentação aí por parte de alguns componentes, alguns atores, né, sociais, foram eles intelectuais, né, pessoas de outras camadas da sociedade. Muito importante, né, para entender esse processo, né. Nessa aula 2 a gente vai trazer então, para começar, né, as ideias liberais, né, e como elas foram recebidas no Brasil. Bem, que ideias liberais eram essas? Lembram-se dos iluministas, né, do iluminismo, com todas suas ideias sobre, principalmente, né, sobre as formas de poderes, sobre a sociedade, sobre a intervenção do Estado. Alguns grandes pensadores, John Locke, Montesquieu, Adam Smith, todos, né, com aquelas ideias que acabaram influenciando, como eu sempre digo, né, esses pensadores, surgiram eles, onde quer que fossem, eles deixam a sua obra, o seu legado, né, e acabam inspirando movimentos, acabam inspirando muita gente, né. Então essa ideia do liberalismo, né, palavra que vem do latim, liber, né, de livre mesmo, é uma filosofia política, né, que tem como propósito, né, defender os direitos individuais, né, e, obviamente, limitar os poderes políticos. Era essa a premissa de grande parte, né, dos iluministas, né, que traziam essas ideias liberais. Então, o apoio, né, definitivo aos direitos individuais. Essas ideias, né, então, trazidas por esses intelectuais, era a tentativa de estabelecer de forma definitiva limitações ao poder político, né? Partindo do pressuposto que nós todos temos direitos naturais, né, para podermos nos realizar, né, e aí sem essa interferência do governo, né, essa interferência do governo, quando ocorre, né, de forma mais intensa, pode sugerir a ideia de tirania, né, de despotismo e aquela coisa toda, né? Então, antes que eu comece a fazer discurso aqui pró-liberalismo, vamos dar sequência, né? Mas era isso mesmo que se pregava, né? Que se defendia com as ideias liberais. Então, essa linha de pensamento, né, dava a entender que a liberdade, né, comercial por parte do indivíduo só traria benefícios, né? Ela, logicamente, numa sequência, já com o desenrolar dos anos, ela sugeria, né, uma defesa, né? Associava-se a essas ideias liberais a ideia de uma defesa do capitalismo. Bem, sobre liberalismo, então, era a defesa, né, da liberdade individual, a pouca distribuição, a pouca interferência do Estado, a distribuição de riquezas, né,
a defesa da livre concorrência, na verdade, né? Sem aquela ideia de monopólios, né? De protecionismo, entre outros aspectos. Então, defendida principalmente por Adam Smith. E o próprio Malthus, né? Também trazia essa defesa. Então, algumas premissas do individual do liberalismo: menor interferência, né, ou intervenção do Estado. Bem, no Brasil, né, essas ideias chegam no Brasil de forma ali, século XIX, né, e tem essa influência já no processo de independência após 1822. Só que esse liberalismo brasileiro, né, sugeria uma relação com a própria realidade brasileira, né, já que os adeptos, né, desse liberalismo já eram grandes proprietários de terras, proprietários de escravos. Então, peraí, mas você vai dar mais liberdade ainda para esses caras, mais liberdade comercial para esses caras, então aí, desculpa, ferrou, né? Então, a referência do liberalismo foi apropriada por esses personagens e trazida para a própria realidade. Então isso foi complicado, né? A ideia então era manter a estrutura vigente, né? Que eles já tinham certa autonomia, apesar de uma relativa interferência, né? dos reis, né? Mas nesse contexto era só para quê? Para eles poderem atuar sem interferência de quem, né? Nesse caso o Brasil, interferência de Portugal, né? Então, ganhar mais espaço para comercializar, né? O livre comércio, né? Então, mas a ideia que diz respeito à estrutura econômica, ela seria devidamente mantida, né? Então, a ideia era desses comerciantes, desses proprietários, era então se apropriar também do poder legislativo, ter interferência, né? Lembram-se que a burguesia, ou seja, os comerciantes, uma classe sempre tem interferência sobre o governo, era para ter interferência local, independente, né, para romper com esse poder real de Portugal. Rimou. Então, nesse contexto ainda, durante o período imperial no Brasil, nós tínhamos então, estava dividido em dois grupos, né? Os conhecidíssimos liberais e os conservadores. Bem, os liberais, né, eles traziam, reivindicavam, né, podemos dizer assim, defendiam um sistema de educação à parte ou livre da influência da igreja, do controle religioso, né, ou da igreja católica, naquele caso. Então, e uma legislação que quebrasse esse monopólio, né, de terra, que visava também o quê? Descentralizar as províncias, né, porque eram proprietários de terras, facilitar a sua atuação, né, território afora. Então, os conservadores se opunham-se a essas ideias, né? Então, no período imperial, essas tensões ficaram muito claras entre liberais e conservadores. Então, esses liberais, né, fundam o Partido Republicano, né, nesse período, nessa época, né? Mas os liberais brasileiros, né, eles não conseguiram efetivar, né, esse ideal liberalista, pelo menos porque eles estavam além, né, do contexto político, né, esses ideais liberais.
Assim, essas reformas liberais acabou então mantendo, né, uma estrutura, entendem? Porque eram voltadas para as próprias ações, né, desses grupos. Então, quem se apropriou aqui do liberalismo no Brasil foram essas já conhecidas elites. Então, defendiam o quê? Defendiam seus próprios interesses, né, comerciais, a própria manutenção, né, aquela manutenção da exploração no trabalho foi mantida, então pouco se observou de mudança, né, propriamente dita. Então, podemos, né, visualizar dois tipos de liberalismo no Brasil. Aquele ligado aos proprietários rurais, né, e dos profissionais urbanos, né. Então, a partir de já metade do século XIX, né, o grande desenvolvimento urbano, né, as pessoas mais em conhecimento, os famosos letrados, né. Então, esse liberalismo clássico teve maiores condições de se desenvolver nesse meio, né. Ficaria também no campo das ideias, mas o liberalismo já no sentido ali daquela apropriação indevida ou indébita, ela manteve uma certa estrutura já parecida com a anterior, com a intenção muito clara simplesmente essas pessoas que reivindicavam, né, essas mudanças em benefício próprio, né? Tranquilo aí? Dando sequência, né, vamos entender então, estamos chegando lá, né, no processo definitivamente de independência. A política externa, né? Bem, nós temos algumas características da política externa nesse período aí já pré-independência. Pontuaremos, né, para a gente entender essa relação. Voltamos novamente a eles, né? Alguns tratados ali, de respeito sempre a tratados envolvendo Portugal, mais uma vez, e Espanha. Vocês lembram, né, do Tratado de Santo Ildefonso, né, que determinava a posse espanhola, né, dos 7 povos das missões e da colônia de Sacramento, né? E em 1811 ali, né, aproveitando de um momento de instabilidade da coroa da Espanha, os portugueses acabam ocupando aquela parte oriental ali, né, que diz respeito ao sul, Uruguai, como eu disse, né, palco sempre de vários conflitos ali entre Portugal e Espanha. Alguns aspectos também nesse contexto da política externa, né, de Portugal. Temos aqui a oposição entre federalistas e unitaristas em Buenos Aires, né, que começa um processo de independência ali, né, segundo, logicamente, por parte do Uruguai. A imposição da imposição pela retirada das tropas lusitanas. Essa imposição foi determinada
pela Inglaterra. Veja que a Inglaterra tinha um interesse particular, né, nessa região ali, porque o que teremos, né, teríamos futuramente a intervenção da Inglaterra nessa questão ali, naquela que ficou conhecida como a Guerra do Paraguai, né, sempre envolvendo aquele território naquela parte oriental, né, ali como conhecida também, a província Cisplatina, aquela região. Falaremos disso, obviamente, no decorrer. Em 1817, nós temos a segunda investida portuguesa a Montevidéu. Então Portugal assume e derrota, né, acaba derrotando ali José de Artigas e assumindo um papel mais pacifista, né, nesse contexto ali. E nós temos em 1821 a Constituição da província Cisplatina. Também província Cisplatina, palco, né, daqueles conflitos. Aquele território, né, foi sempre marcado a partir de determinado período aí por esses conflitos territoriais aí, que teríamos alguns acontecimentos também posteriores a esse processo aí, no que diz respeito à participação de Portugal no Congresso, naquele que é conhecido como Congresso de Viena, né? Então, temos um processo já inicial, né, de reconhecimento da metrópole sem uma declaração, né, de independência das suas colônias. O território, então, brasileiro vai se encaminhando para um processo de independência, né, a partir desses congressos, de negociações, a criação, né, já de um reino, né, do Brasil, dentro do território brasileiro, obviamente, a criação do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Vejam vocês que vamos caminhando, então, para a definitiva ruptura, né, de Brasil com Portugal. Entenderemos isso nessa sequência aqui. O constitucionalismo português e a independência do Brasil. Então, Portugal, né, passa por esse momento, então, ali por volta de 1920, né, momento de limitação, né, do poder real, né, em função já do próprio iluminismo que havia atingido Portugal, né. Algumas convocações, né, que visavam por fim aquele regime absolutista, né. Ainda assim, né, logicamente, como a gente abordou aqui, existia aquela parte conservadora, né, que buscava isso no Brasil, uma parte conservadora, que ainda gostaria de ver esse poder real estabelecido, né. Então a autonomia do Brasil não era interessante naquele momento, né. Nessa sucessão aí um aspecto importante não dependia só de Portugal, né, fechar os portos do Brasil ao comércio estrangeiro, né, principalmente naquela relação boa que o Brasil tinha com a Inglaterra, né, tinha acordos, tratados de comércio, né. Então, essa divergência, né, quanto ao grau de autonomia ali já da América portuguesa, teria já suas consequências em Lisboa, como isso chegou a Lisboa. Então, apenas as províncias, né, algumas facções, na verdade, no Brasil, como eu disse, defendiam o status quo, né, ou seja, manutenção, deixe tudo como está, né.
divergências em Portugal também ocorriam naquele contexto em função da volta ou não da família real. Então, momentos já de efervescência, né, de ebulição, a iminência, né, de um acontecimento que teria, né, as proporções que tiveram, né, ou que teve, né, o processo de independência. Agora uma sequência, né, nosso tempo aqui é limitado, né, a sequência relativamente cronológica, com algumas alternâncias de como se deu efetivamente, né, a história da independência, né, de forma bem resumida aqui, ainda que com todos esses aspectos aqui relatados, né, problemas, Portugal, a divergência, né, quanto à autonomia da América Portuguesa sobre esse território aqui. Então o Brasil já apresentava uma certa, como mencionado na aula anterior, alguns sinais de autonomia econômica, e aí tudo caminhava, né, para a independência. Segundo, né, alguns historiadores, né, 1831, voltaremos no tempo aqui, depois disso aqui, se dá a verdadeira independência brasileira. Outro aspecto, segundo também alguns historiadores, 1808 é o marco inicial da independência, né? Segundo esses historiadores, o famoso Grito do Ipiranga só consolidou uma situação, né, que já se anunciava, né, diante de tantos acontecimentos ali. Lembram-se de 1808, né, que é a chegada da família real ao Brasil, né? A partir disso temos aqueles momentos de instabilidade, o próprio aspecto econômico do Brasil que começa a ganhar contornos, vai crescendo a burguesia comercial aqui, né, no país. Então esse desenrolar de acontecimentos, essa sucessão de acontecimentos, né, segundo alguns historiadores, de 1808 a 1822, então vão determinando, né, o grito de independência, a própria, não surge da noite para o dia, né, não é um acontecimento isolado, ele tem todo um contexto, né, como eu disse, uma sucessão de acontecimentos, né, sejam locais, sejam em Portugal, né, propriamente, que vão determinar, né, essa liberação aí, né, vamos colocar assim, Portugal abrir mão, né, disso aqui. Traremos alguns aspectos também aqui, né, de como Portugal se abriu mão, será que abriu mão assim de forma tão tranquila? Então é importante entender também. Outro aspecto também importante é essa interiorização, né, da metrópole, que traz que a emancipação, ela é um processo, né? Ela, como eu falei, ela não é um corte brusco, né? É um processo que vai se desenrolando, né? É um processo também de continuidade de dirigentes, né? A própria mudança, né? Não é uma mudança brusca, né? Ao menos gradativa, ela vai mudando, tendo dirigentes diferentes, né? Então, a ideia de independência, né? Ela tem um caminho longo, né? E independência, essa unidade, né? Ter um país como único, eles eles não caminham juntos, né? Não caminham de forma paralela, né? Tem suas alternâncias ali. Então, essa ideia, né,
da vinda da corte, né, da condição de Brasil a reino, né, são condições, né, que elas por si só já criam aquela condição de um processo de proclamação de independência, né. O que se desenrola depois, o que se desenvolve é só a consumação do fato, né. Então, alguns períodos também se eu mencionei que essa liberação aí por parte de Portugal do território, ela se deu, claro que tivemos alguns conflitos, né, por exemplo, algumas guerras da independência, né, manifestações extremamente violentas, né, ocorreram na Bahia, no Maranhão, Piauí, enfim, em vários pontos, em alguns casos, né, alguns casos, pessoas, né, grupos que defendiam a própria manutenção, né, do poder real, os portugueses, né, então aquela mistura ali, né, de grupos, de povos, né, e aí trazem esses conflitos que vão sendo contidos, né, devidamente contidos, gradualmente, né, contendo, eliminando aqueles focos ainda, aqueles sinais, né, que havia da presença física, né, portuguesa em nosso território, né. Aí o que vem depois, né, a ideia de Portugal exigir uma restituição, né, Portugal exige uma indenização, né, para poder se retirar, e aí teremos a ajuda, né, vinda dos ingleses, né, para que o Brasil pudesse, já que era um Brasil, o país então que ainda um país recém-surgido, né, vamos colocar, recém-independente, então não reunia condições para ressarcir, né, Portugal, a gente fica pensando em ressarcir um país, né, que tanto se beneficiou, né, com a exploração, mas não aprofundarei nesse tema, né, porque ele é muito... ele pede uma discussão muito mais aprofundada, né, ou nem tanto, exige um pouquinho de mais tempo, né, o que, enfim. Então, como eu disse, Portugal acaba exigindo essa indenização, ressarcimento. O Brasil não tinha grana para isso, Inglaterra ajuda o Brasil e o que se vem a seguir é um outro momento da história. Beleza, galera? Então, é isso, processo de independência por um outro ângulo aí, né? Trazendo alguns aspectos diferentes, né, do que a gente está acostumado aí, beleza? Então, conto com vocês na próxima aula aí, grande abraço e até a próxima aí. Valeu, tchau, gente!